Mais um episódio de um Atue Podcast. Olha só, vamos lá, tá? É um episódio muito especial, de verdade mesmo. É um dos episódios que eu mais queria conversar, que eu mais tenho dúvidas, assim. Então, Eita, responsabilidade. se prepara. Tá, então antes da gente apresentar o nosso convidado, desce aqui embaixo um pouquinho, deixa seu like, tá bom? Se inscreva no canal, porque, cara, de novo, é muito importante e você não paga nada, tá bom? Então, se você se inscreveu, desinscreve, inscreve de novo, tá bom? Para não ter risco. Deixa seu like. Aqui embaixo o comentário também é inteiramente de vocês. Nós estamos aí no chat ao vivo com vocês também, então interajam no chat ao vivo, interagem aqui nos comentários e compartilhe também essa mesa, tá bom? Que eu espero que vocês sintam abraçados com a gente aqui, sentem-se à mesa conosco e vamos conversar um pouco sobre Jesus na medicina. Tá? O nosso convidado de hoje, ele tem 28 anos de idade. Cara, o que eu achava que tu era mais novo é loucura. Não só você, né? Eu acho que a pergunta que eu mais respondo em qualquer consultório, plantão, qualquer paciente que chega, eles perguntam, tô ali atendendo, o que eu mais escuto é, e o médico chega quando? Sério? Eu falo, não, sou eu. Mas você é tão novo, você tem o quê? 18? 19? Ah, não, eu tenho 28. É isso. Já vamos começar aqui. Sim. Já te perguntaram, tu é estagiário? Já te falaram Muitas vezes. Principalmente no começo. Sou formado há 3 anos, né? No comecinho ali, então, era muito essa pergunta. Muito. Até hoje, né? Que isso? Até hoje. Nosso convidado tem 28 anos, vou fazer solteiro. Não, tem filhos, obviamente, ainda, né? Ainda. Eu ia falar graças a Deus, mas ainda. Não, ainda. Deixa chegar a primeira ungida, né? Então, deixa, Ainda. né? Tem todo caminhos, né? Tem toda uma linha histórica pra acontecer. Exatamente, tem todo um passo ali. Ele tem o tempo de convertido, ele é posicionado em Jesus há 20 anos. Isso. Cara, isso é 20 anos, vamos lá, tu tem 28. Tenho 28. Por que eu coloquei 20 anos quando você me perguntou? Na verdade, eu não sei qual que é a tua memória mais antiga da tua vida. Você sabe mais ou menos me dizer? De igreja? Não, da sua vida mesmo. Minha vida. Da vida, assim. Com quantos anos? Qual a sua memória mais... A minha memória mais antiga é aos 4 anos de idade. Então... E essa memória... eu acho que é a mais antiga. Eu não consigo lembrar de nada antes disso. E essa memória é justamente minha mãe lavando a louça, eu sentado na pia e perguntando pra ela o que era esse negócio de aceitar Jesus. Porque eu nasci em berço evangélico, nasci na igreja e tudo. Assim, sempre indo com os meus pais. Aí eu via todo final de culto o pastor falando, perguntando, quem quer aceitar Jesus? Aí eu perguntei pra minha mãe, aquele dia, eu lembro disso nitidamente. Falei, mãe, que negócio é esse de aceitar Jesus? Aí minha mãe me explicou. Naquele dia eu falei, eu quero aceitar Jesus, com 4 anos, né? E aí depois disso, minha mãe fez o apelo pra mim ali na cozinha mesmo. Aí eu lembro que depois, isso era um dia de semana, no domingo, o pastor perguntou quem queria, eu fui. Só que por que eu coloquei há 20 anos, com 8, né? Porque foi nessa época, aos 8 anos, que eu realmente entendi o que era servir a Deus. E foi nessa época que a minha curiosidade aumentou demais. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero saber 2 coisas, isso aos 8. Eu quero saber que negócio é esse, por que todo mundo chora quando toma ceia? Falei, o que acontece que a senhora, toda ceia a senhora chora, todo mundo chora. E outra, quero saber que negócio é esse que todo mundo sai pulando. Também quando o manto pega, eu quero sentir isso. E aí minha mãe me trouxe um desafio, né? Ela falou, filho, vamos fazer o seguinte, vamos buscar Deus. Isso aos 8, né? Vamos buscar Deus. Vamos buscar pelo batismo com o Espírito Santo primeiro, porque na igreja que eu era antes, na Brasil para Cristo, que foi onde eu iniciei tudo, a gente só podia se batizar nas águas aos 12. Sim. Só que minha mãe falou, para batizar nas águas você tem uma idade, agora para batismo com o Espírito Santo é só buscar. Então vamos buscar. E aí eu comecei a buscar, e aos 8 anos o Senhor, ele me selou ali com o fogo do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Foi. Eu fui a mesma coisa também. E foi a partir daí que eu considero, assim, que minha vida com Deus realmente teve um início. Sim. Onde eu vi o Senhor aí bradar mesmo. Top. Foi batizado com o Espírito Santo aos 8, então. Aos 8. Eu fui aos 14. É top. Pô, É top. Esse dia eu lembro inteiramente. Não, eu também lembro. Eu lembro direitinho desse dia. Eu lembro que foi no Brasil para Cristo, do Jardim Nova República. Lembro quem tava pregando. Foi... Eu também, lembro tudo. É bênção. Cara, maravilhoso. Bom, o primeiro emprego dele foi como garçom até se formar médico. Então, não teve outra coisa. Não teve outra coisa. E eu só
trabalhei como garçom justamente para poder pagar um cursinho pré-vestibular. Porque assim, eu me formei aqui na faculdade de Santos, né? Sim. Na Medicina de Santos. E na época era R$7.000, se eu não me engano, a mensalidade. Hoje com certeza Mensalidade? tá mais. A mensalidade é 7.000, se eu não me engano. Hoje com certeza tá bem mais. Só que, então, na época que eu decidi fazer medicina, meus pais vêm de uma família simples, minha mãe do lar, meu pai trabalhava como segurança na época. Então, eu sabia que eu só tinha 2 caminhos para ser médico. Ou eu entrava em uma pública, USP, Unesp, ou uma federal, né? Ou via algum programa governamental, tipo ProUni e FIES, né? Fiz as provas, para as públicas eu não passei, mas pelo ProUni eu passei. Porém, quando eu fiz o Enem a primeira vez, que é pelo Enem, né, o ProUni, quando eu fiz o Enem a primeira vez, eu tomei uma na cabeça. Eu falei, Jesus amado, que isso? Mas foi assim para Já fez o Enem saindo do ensino médio? Não, essa primeira vez eu tava no 2º ano do ensino médio. Eu falei, deixa eu ver onde eu tô pisando. Eu fiz isso aí também. Importante, viu? Deixa eu ver onde é que eu tô pisando. Deixa eu fazer o reconhecimento, né? Nossa, mas foi traumático. Aí eu vi que a escola pública não tava me dando o necessário para conseguir o que eu queria. Pra mim foi mais traumático a segunda vez que eu fiz. Certo. A primeira eu fui melhor do que a segunda. Jura? Juro. Não, eu fui melhorando. E aí eu vi que eu precisava fazer um cursinho pré-vestibular em escola particular. Aí foi quando eu iniciei lá, meu primo tinha um grupo de garçons, eu entrei ali e comecei a trabalhar nos finais de semana para pagar o cursinho da semana. Da semana. E foi assim, aí depois entrei na faculdade e aí começou a vida. Ele foi embora, né? Aí foi embora. Bom, a partir daí atuou como plantonista. Eu vou errar muito essas palavras. Não, que Como isso. plantonista durante toda a pandemia. Eu só não peguei o primeiro ano. Que foi assim, a pandemia começou em 19 porque foi no novembro de 2019 que começou, né? Lá fora. Aí 2020 eu estava no 6º ano. Aí 2021 eu comecei a atuar. Então, assim, peguei uma boa parte, talvez até o pior momento. 2021 eu não sei se é porque eu estava na frente do negócio e ficou tudo mais palpável para mim, mas eu tenho a impressão que 2021 foi até pior que 2020, sabe? Era uma coisa assim surreal. Você chegava assim no Então, pronto-socorro... calma, segura. Que a gente vai falar. Tá bom. Segura. Vamos segurar. Vamos segurar. Eu não sabia dessa parte. Vamos segurar. Trabalhou como médico generalista na UBS. O que é médico generalista? Médico generalista é todo médico que acaba a graduação de medicina. Então você sai como generalista. Aí aquilo faz tudo? Faz tudo. Atua tudo. Faz tudo, assim. Se você tem um número do seu CRM como médico generalista, você pode fazer o que você quiser. Trabalhar em UTI, UBS, pronto-socorro. Você pode fazer o que você quiser. É claro que você também tem que saber até onde seu pé vai. Entendeu? Então, assim, eu acabei de sair da faculdade. Eu não vou me meter num lugar que eu não tenha preparo para aquilo. O ideal é que você saia da faculdade e se especialize. Sim. Claro que existem realidades e realidades. Eu, no meu caso, eu precisei trabalhar para poder ajudar em casa em algumas coisas, acertar a vida, né? Sim. Mas o ideal é que você saia da faculdade e vá se especializar. Faça uma especialidade de cirurgia, clínica médica, enfim. Pediatria, é isso. Que aí você vai ter mais propriedade para trabalhar naquela área, né? Lógico, com certeza. Então, trabalhou nas UBS da Vila Natal e Vale Verde e atualmente está retornando a dar plantões. Isso. Cara, o que queria ser quando era criança, isso aqui é maravilhoso. Esposo, pai e pregador da palavra e médico. 2 aqui tu já acertou. Sim. Que é pregador da palavra e médico. Sim. Falta os outros 2. Falta os outros 2. Esposo e pai. Vai chegar. Vai chegar. Sim. Eu gostei muito dessa pergunta e a primeira vez eu coloquei médico. Só que aí depois eu falei, cara, mas não é a principal coisa que eu quero ser. Isso aí eu falo pra todo mundo, que o meu sonho de vida é ter minha família. Claro. Então, falei, não, isso aqui é primeiro, fazer a obra de Deus, e aí as coisas aí dessa vai vida se- secular vem se depois. ajustando. Isso. Seu hobby é tocar violão e está aprendendo a cozinhar. Maravilhoso, o Masterchef aí também. Qual o seu talento escondido? Cara, seu talento escondido é o lado músico. Eu coloquei isso. Eu tenho uma dúvida aqui. Porque, Pode falar. Porque o teu lado músico não é tão escondido. Assim, é que as pessoas, talvez, vejam mais o lado de eu cantando. Isso. Eu cantando. Entendeu? Agora, eu tocando, assim, eu acho que não é todo mundo que sabe. Por exemplo, já toquei em orquestra. E eu acho que não é... sabia. Então,
Entendeu? Já podia ter colocado aqui também. Então, por isso que eu coloquei esse lado músico, porque eu falei, eu acho que não é todo mundo que sabe. Eu tocava trompete na época que tinha o Beck em Cubatão, nem sei se tem ainda. Que era ali no Anilinas. Tá, sei. Então eu fiquei um tempinho ali, na minha adolescência mesmo. Foi muito... Nossa, ali eu me apaixonei pela música. Aí toquei trompete na orquestra do Beck, depois fiz violão. O violão acabou ficando pra vida, porque é mais fácil também, né? Entendeu? Não Mais fácil ter, né? de tocar, de mais ter fácil ter também. e praticar em casa, essas coisas. Agora, esse aqui, quando eu li, bateu uma dúvida. Porque eu li isso aqui com a minha mãe. Certo. Tava com a minha mãe do lado, eu li isso aqui e me bateu uma dúvida. Curiosidade engraçada da vida do nosso convidado. Lá vem. Tem muito. Ele colocou muitas. Aí vem. Na igreja, ele já soltou o freio do ônibus no retiro e quase quebrou o portão da casa em que estavam. Sim. Tu estava dirigindo um ônibus. Não tava... Ó, vou explicar. Isso daí foi quando eu tava no setor 11. Ah, O que acontece? Nós estávamos numa chácara, né? Sim. No retiro. Todos os jovens lá, bonitinho. E eu ajudava na liderança nessa época. E aí, nisso, o ônibus principal... Porque foram 2 ônibus. Foi um ônibus grande e um ônibus menor. O grande foi embora. A gente estava esperando o grande voltar e o menor ficou lá com a gente. E aí, nisso, eu e o outro líder, o Felipe, nós tivemos a brilhante ideia de adiantar as coisas. A gente falou, pô, o ônibus já tá vindo, vamos adiantar, vamos colocar as malas maiores já nesse ônibus pequeno aí. A gente foi levando as malas para lá. Graças a Deus, eu fiz isso. De levar uma sacola gigantesca de cobertor e deixei assim, na porta do negócio, do da portão entrada. lá. Deixei. Era enorme ela. Deixei lá na porta. E para abrir o porta-malas do ônibus, que a gente não sabia. Aí nisso o Felipe falou, não, deve ter um botão lá dentro que abre isso aqui. Sim. A gente entrou e eram vários botões, a gente não sabia ideia do que a gente estava apertando, até que um desses que a gente apertou era o freio de mão do ônibus. E ele estava numa descida. Então, a hora que a gente apertou e o ônibus foi descendo, eu olhei pra cara do Felipe. O Felipe olhou pra mim e falou, e agora? Eu falei, agora eu não sei. Agora era, filho. Agora eu não sei. Só que engraçado, aí ele bateu no portão, quebrou um pouquinho assim em cima, só que nada que desse pra perceber. Só que o que segurou foi a sacola de cobertor. Ela que segurou o ônibus. Você acredita nisso? Eu achei que você tava dirigindo o ônibus. Não, aí é muita loucura. Que isso? Aí é falta de vigilância. Total. Agora, a dúvida que bateu quando a gente estava lendo isso aqui foi Sim. nessa segunda parte. Na faculdade, você criou um curso e não passou na prova. Isso foi humilhante. E para participar do curso que você mesmo... Tá, vamos lá. Na faculdade você criou o curso e não passou na prova para participar do curso que você mesmo criou. Exatamente. O que acontece? A gente tem, na faculdade, uma coisa chamada monitoria. Tem outros cursos também. E a monitoria, quando você é monitor de uma matéria, isso conta no seu currículo acadêmico, né? E ali do meu grupinho eu era o único que não tinha. E eu falei, caramba, eu queria muito ter uma monitoria. Só eu não tenho nesse grupo. Eu preciso ter. Aí eu fiquei olhando, pensando. Eu falei, pô, a faculdade não tem monitoria de patologia. Sim. Que patologia é uma especialidade, aquela especialidade que pega as biópsias que, que se tiram em cirurgia para ver o que é aquilo, se é um câncer, o que é. Essa é a especialidade de patologia. E aí eu falei, eu vou convencer o professor a abrir essa monitoria. Fui lá, fiquei no pé dele. Na época eu não tinha Messenger, sabe, do Facebook. Eu baixei o Messenger só para falar com o professor. E aí eu enchi o saco do professor, falar. Até a hora que ele falou, vamos fazer. Falei, beleza. Ele só que tem que ter prova, você sabe. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu ajudei ele a confeccionar o curso, né? Nossa. E ele fez a prova. Só que nisso, até então, só eu estava interessado. Até que surgiram mais 2 alunos interessados. E se inscreveram, 3. Para 2 vagas. Que não passou. E aí o que acontece? Na minha cabeça, a prova que ele tinha feito iam cair coisas teóricas, assim. Então eu tava com a teoria toda na ponta da língua. Quando eu cheguei na hora da prova, não era nada de teoria. A prova era toda prática. Tinha vários microscópios com as laminazinhas para dizer o que era e umas peças maiores, tipo pedaço de pulmão, de intestino, para você ir lá dizer o que tava. Quando eu vi aquilo, eu falei, não estudei isso.
Mano, tu não passou no fiquei em terceiro. Tu criou. Eu fiquei em terceiro de 3 vagas, não passei. A melhor cena, e essa foi a parte mais humilhante de todas, foi o professor me dando essa notícia. Porque ele sabia que eu né, perturbei ele pra fazer aquilo. Aí eu lembro que eu cheguei na sala, o professor já olhou pra mim com uma cara triste. Ele tava triste. Ele falou, Abner, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui até ele. Então ele colocou a mão no meu ombro, assim, coitado. Então é que não deu, cara. Eu falei, o que, professor? Você não passou? Eu falei, não, professor, tudo bem. Eu fui uma vergonha. Eu, não, professor, tudo bem, tá tudo certo. Eu ainda tentei criar mais uma vaga, mas não deu. Eu falei, não, fique em paz, fique em paz. Quando eu virei, meus amigos estavam todos rindo. Pô, se eu fosse professor, eu ia rir muito. Sim. Não, eu rio dessa história, eu acho essa história muito boa. Porque imagina que frustrante. Você cria um negócio. É horrível, cara, é horrível. Então eu criei, não tem certificado de criador de nada. Os meus 2 amigos que fizeram se beneficiaram disso e eu não. Mas tudo bem, né? A vida ela é feita disso. Tá bom? Já vou aprendendo aí. Meu Deus. Torcedor do Santos Futebol Clube, estamos aqui hoje com o Dr. Abner de Oliveira. É isso. Seja muito bem-vindo, mano. Quero agradecer pelo convite, viu, Júnior? Pra mim é uma honra estar aqui, viu? Projeto lindo, já parabenizei ele aqui no off. Quero fazer isso aqui agora também na presença de todos que estão vendo. Que Deus te abençoe, viu? Que esse podcast seja, na verdade, um instrumento, uma via de Deus para alcançar vidas. Porque é isso que a gente quer, né? Esse é o propósito maior. Restauração de vidas. E o podcast ele é uma desculpa para falar do reino. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E que esse lugar aqui seja um lugar de bênção. Amém. Amém? Amém. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas vidas através da tua vida por conta desse podcast. Amém. Receba aí. Amém. Eita, glória! Pô, aqui é Assembleia, filho. Assembleia de Deus. Ó, eu lembro do Júnior da Assembleia de Deus. Olha só. Lembra do tempo que eu nem tinha barba, olha Exatamente. Só. Mano, primeira pergunta que eu já quero saber. Foi sempre a medicina? Sempre medicina, desde Sem criança. sombra de variação? Teve variação. Teve variação? Teve. Quando eu tava no ensino médio, eu fiz Senai também. Sim. E eu fiz elétrica no Senai. E assim, como eu já falei no começo, meus pais, eles não tinham a condição financeira para me colocar numa escola que me desse toda a estrutura para passar numa faculdade de medicina, porque a gente sabe que é muito concorrido, né? Muita gente quer, muita gente com melhores condições, que tiveram melhores oportunidades de estudos, querem. Então, devido a isso, e por eu me dar bem com matérias de exatas também, eu sempre gostei de física, matemática, química. Loucura, né? Loucura. Mas eu gostava. No Senai eu acabava mandando bem. Então, quando eu estava ali pro meu primeiro, segundo ano do ensino médio, eu comecei a cogitar continuar nessa via que eu já estava. A gente está aqui em Cubatão, polo industrial. Eu falei, poxa, todos os meus amigos que estavam comigo no Senai, eles iam continuar aquela trilha. A maioria, né? Estavam pensando nisso, fazer o técnico, depois fazer a faculdade. E teve um momento ali que eu falei, eu acho que é melhor eu fazer isso. Porque meus pais não vão ter condições. Depois, então, do tapa que eu tomei fazendo o Enem no segundo ano, eu falei, meu Deus do céu, não vai ter como. Só que aí, quando eu passei para o terceiro ano do ensino médio, o meu avô ficou muito doente. Nessa oportunidade, ele até se foi. E eu ajudei nos cuidados dele. Ajudei bastante, estive muito presente, porque é muito grudado com meu avô. E ali, naquele momento ali, eu vi que eu gostava de cuidar de gente. Eu falei, meu negócio não é com fio, com planejar, com fazer conta. Meu negócio é cuidar de pessoas, né? Então, eu gosto de pessoas, quero cuidar de pessoas. E foi naquele momento que eu falei, o que tiver de fazer, vou fazer. Vou ter que trabalhar, vou ter que dar o meu sangue. Mas vamos lá. Coloquei nas mãos de Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, ser comigo. E fomos. Ouvi muita coisa ruim sobre pessoas da igreja, porque assim, todo mundo já me via na igreja desde criança, cantando, pregando. Comecei a pregar com 11 anos, né? Então, as pessoas sempre tiveram aquela imagem que o Abner ia ser pastor. Não sei se serei. Tá nas mãos do Senhor. Uma não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra, exatamente. Mas até o momento, não sou. Tá tranquilo. Tranquilo, até porque nem casado sou, né? Entendeu? Mas, então as pessoas
existem pessoas que não pensam que nem você. Você logo já falou. Não, mas uma coisa não invalida a outra. Mas tem gente que, tem algumas pessoas que acham que invalida, né? E tiveram algumas pessoas que chegaram pra mim e falaram, Abner, Deus não quer que você seja médico. Pô, isso aí é loucura. Eu ouvi isso. Inacreditável. Por quê? Porque eu fazia a prova, porque eu tinha 19, comecei a prestar, eu prestei no final do terceiro ano, de 17 para 18, não passei. Aí depois eu prestei com 18 para 19, foi quando eu passei. Quando eu não passei a primeira vez, nossa, foi o que eu ouvi. Falei, Deus não quer isso de você, o Senhor ele tem outras coisas, e medicina não é para você e tudo mais. E eu sempre, assim, se você me perguntar, Júnior, Abner, o que você mais gosta de fazer? Qual que é o momento que você se sente bem, que você se sente realizado? É pregar a palavra do Senhor. Nossa, se você me chamar para pregar, você pode ter certeza que você me fez feliz naquele momento. Aquele momento que eu estou pregando a palavra, eu estou feliz. Entendeu? E então é uma coisa que eu sei que eu não vou viver sem. Eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Vou fazer isso. Só que eu sempre tive comigo, e eu não estou criticando quem faça isso, porque eu, pelo contrário, eu acho que a gente tem que abençoar o obreiro, tá? A gente tem que abençoar a pessoa que se chamou uma pessoa para pregar na sua igreja, eu como pastor daquela igreja, eu vou querer abençoar a vida dele. Só que eu sempre tive comigo, Abner, isso é uma coisa particular minha. Eu fui ensinado isso também. Isso, e minha mãe me ensinou isso. Fui ensinado isso também. Mas eu tenho uma coisa particular minha, eu sempre quis ser um abençoador da obra. Sim. Não só um abençoado. Bate muitas ideias, porque eu também... Entendeu? Isso sempre foi uma vontade minha. E a minha profissão me permite fazer isso. Sim. Entendeu? Então eu sempre quis ter uma profissão para isso, para poder abençoar também. Ser um abençoador. Para poder, por exemplo, chega um missionário na igreja e o Senhor tocar no meu coração, eu poder abençoar a vida dele. Sim. Então era uma coisa que eu queria fazer. Eu não vou deixar de pregar, eu creio que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu queria ter uma profissão para poder abençoar. Então, quando eu ouvia essas palavras, meio que entrava em confronto. Aí eu dobrava meu joelho e falava, Jesus, o Senhor sabe qual é o propósito do que eu estou fazendo, do que eu quero fazer. O Senhor sabe o porquê que eu quero estudar tanto. Porque eu quero abençoar a tua obra e mais, eu quero abençoar minha família. E a família, eu digo, não só meus pais, mas a família que eu ainda irei construir. Eu quero poder chegar para os meus filhos e dar a melhor educação, a educação que eu não consegui ter, dar para eles. Para minha esposa, proporcionar para ela as viagens que ela quer ter, o conforto que ela merece ter, porque eu vou estar tirando ela da casa do pai dela, entendeu? Tem todo aquele... Eu tô rindo aqui porque, cara, quando esse episódio sair... Só Jesus. Não, mas isso é uma coisa assim que meu pai me ensinou. Eu lembro a primeira vez, eu namorei a primeira vez, eu tinha 15 anos, né? Eu perturbei meus pais. Meus pais não queriam deixar, mas eu perturbei. Meus pais, não, deixa eu namorar. Meu pai chegou pra mim e falou, olha, você tá com fogo? Então tá bom. Só que é o seguinte, saiba que nós somos crentes. E como cristão, nós temos propósito nessa questão de relacionamento, né? E como que você vai cumprir esse propósito se nem profissão você tem? Você tem 15 anos de idade. Muito, muito novo. É novo. Então eles liberaram e tudo, tive essa experiência, a gente aprende, né? Tudo acaba sendo aprendizado, a gente vai criando maturidade, mas eu carrego esse ensinamento já do meu pai lá de trás. Então era uma coisa que eu sabia que eu precisava. Eu falei, não, eu preciso ser um homem que tenha condições de proporcionar para minha família tudo que ela precisa. Exatamente. E para isso eu preciso estudar, né? Claro. Mas graças a Deus o Senhor, ele confirmou tudo, abriu as portas. Inclusive, isso é uma história muito boa. Fica à vontade. Perdão, nem sei se tu já ia mudar, olha eu já aqui, né? Segue. Não, essa história é muito boa, porque quando eu passei, eu tive certeza que Deus estava no negócio. Por quê? Eu fiz uma prova para estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Sim, a UERJ. E eu passei lá. Só que eu passei pelo sistema de cotas, né? Mas eu passei. Mandei toda a documentação, fiquei felizão. Caramba, vou fazer medicina, finalmente. Foi a única aprovação que eu tive, foi essa. Falei, finalmente vou conseguir. Mandei toda a documentação. Eu fiz ETEC, o ensino médio eu fiz na ETEC. E na ETEC eles davam tudo frente e verso. Sabe, diploma, certificado, tudo frente e verso. E eu mandei frente e verso. Chegou lá, acho que a galera lá só viu a frente. Não virou a página. Juro. E me mandaram um e-mail falando, olha, você precisa estar aqui no Rio de Janeiro em 2 dias
porque faltam isso de documento. Que eu já tinha mandado, só que era o verso de tudo que eu já tinha mandado. Exatamente. E eu não tive condições de ir, financeira mesmo. Nem de ônibus, nem de avião, nem de nada. Perdi minha vaga. Rapaz, fiquei mal. Pra minha mãe, eu cheguei pra ela e falei, mãe, fique em paz. Minha mãe ficou preocupada, né? Falei, mãe, fique em paz. Se eu passei uma vez, passo de novo. Só vamos, né, se concentrar e batalhar. Foi uma vez, vai de novo. Só que à noite, sozinho, que o calo aperta, né? É, lógico. Poxa, ali eu tive uma noite de Getsemane. Claro que guardadas as devidas proporções. Entendeu? Tá? Mas assim, sabe aquela noite que você dobra o seu joelho no pé da cama e você chora e você não tem nem palavras, né? Chorei muito. A alegria vem pelo amanhecer, o dia veio e eu falei, Senhor, vou tentar, mas vai ser a última vez. Eu falei exatamente isso, falei, vai ser a última vez. Eu tava com 19 anos. Eu falei, eu não vou tentar ano que vem de novo. Eu chegou nem a falar com eles, tipo, não, tá no verso, mandei tudo. Mas tem que estar aqui presencialmente. Que loucura. Sim. Era um tempo mais... Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Naquele tempo eu acho que nem Pix existia. Não, Né? Então, realmente, se hoje a gente ainda tem coisa com papel, imagina lá. E aí eu falei, Senhor, eu não vou tentar de novo, vai ser a última vez. E se não, eu vou para outra coisa. Aí eu sigo o plano da engenharia, vejo outra coisa para fazer por aqui mesmo, sigo o projeto anterior, enfim. E aí, isso foi em fevereiro, eu acho. Passou um mês, eu tava almoçando, lembro como se fosse hoje, eu tava almoçando. Naquele dia eu não tava conseguindo estudar nada. Nada. Era março. Comecei de março. Eu tava almoçando, chegou uma mensagem de uma amiga minha que também queria medicina e também tava estudando comigo no cursinho. A mensagem era enorme e ela começou falando. Eu comecei a ler a mensagem e de repente, parabéns. Eu falei, parabéns. Meu aniversário é em dezembro, março. Parabéns, eu continuei lendo. Que dia de dezembro? Só pra... 20 de dezembro. Seu dia 10. Dia 10? Quase, hein? E eu tô lá lendo. Daqui a pouco ela, você merecia muito essa vaga. Parabéns, você conquistou. Aí eu parei. Eu falei, vaga? Aí nisso eu chamei ela. Respondi e falei, parabéns pelo quê? Que vaga é essa? Falei assim pra ela, que vaga do quê? Ela falou, amigo, você acabou de sair lá no ProUni pra Santos. Eu falei, mentira. Ela, sim, vai lá. Eu abri o site, confundi meu RG com o CPF várias vezes, umas 4 vezes. Nervoso, você fica burro. E aí eu falei, meu Deus do céu, tô aqui. E aí consegui abrir. Quando eu abri, tinham 5 vagas na faculdade de Santos, com ProUni 100% de bolsa, e eu era o 5º. Meu nome tava lá verde, nossa, aí eu falei, meu Deus, como Deus faz as coisas. Aí eu cheguei pra minha mãe, chamei minha mãe, e a minha mãe confessou que orou muito em relação ao Rio de Janeiro, porque na época, é lá perto do Maracanã, e na época tava tendo umas facadas lá de graça. Você andava na rua, tomava uma. Nada mudou, eu acho. É complicado, né? Complicado, cariocas, nos perdoem. E aí o que acontece? Minha mãe tava muito preocupada, hoje em dia eu brinco com ela, falo, mãe, foi a senhora fez uma oração que trancou tudo. Mas aí, olha só que coisa. Abriu do lado de casa uma porta, não precisei sair de casa. Na época, eu ainda fiquei preocupado. Como é que eu vou pagar passagem todo dia para ir para Santos? E nesse ano, o governo lançou o passe livre. E quem era ProUni entrava automático por passe livre. Então, eu não paguei alimentação, não paguei aluguel, não paguei condução, não paguei nada. Eu fiz faculdade realmente zerado. Porque Deus que falava que... Tinha gente que falava que Deus não estava no negócio. Gente, Deus, ele é fiel. Quando você coloca, é que nem o que o salmista fala. Não vou lembrar agora, sou muito ruim de lembrar onde está, né? Sim. Mas o salmista, ele fala uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tudo. Se você entregou o seu caminho a Deus, você está entregando o volante para ele. Sim. Então, assim, o caminho é ele que vai seguir. As curvas é ele que vai fazer. A rota é ele que vai direcionar tudo. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, você não precisa nem se preocupar se Deus está no negócio ou não. Se você entregou a sua vida a Deus e você realmente entregou, porque tem gente que entrega e toma de volta, né? Sim. Eu tô falando de gente que entregou a vida a Deus e não tomou de volta. Fala, Senhor, é o Senhor. As coisas, elas vão acontecendo conforme a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agradável, com certeza. Mano, então, assim, vamos lá. Só para pegar uma linha cronológica. Então, teve sombra de variação
na medicina, Teve. mas quando bateu a vontade mesmo, falou assim, não, é isso. É isso que eu quero pra minha vida, eu vou seguir. É isso. É o cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. Eu gosto de pessoas. Gosto de gente. Aí vamos lá, como que é, depois de ouvir muita gente falar assim, não, Deus não tá no negócio, Deus não tá aí, e você passar e entrar, se formar, sair, pô, médico, como é expor Jesus através da medicina? Isso daí é algo assim que acontece. Eu sempre oro, né? E peço a Deus para que Ele crie oportunidades. Então, é bom deixar isso claro, porque não pode, Não, exato. não é? Eu não posso, por exemplo, chegar e chegar com essas ideias. Só que assim, se o paciente me dá essa liberdade, se o paciente... Porque quando a gente está tratando um paciente, a gente não está tratando a doença dele. A gente está tratando a pessoa. Sim. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, ele não é só uma dor de cabeça. Ele é uma dor de cabeça que pode estar sendo ocasionada por um estresse dentro da família, por um estresse no trabalho, por uma insônia porque ele está ansioso com uma viagem, com algum desse tipo de problema, entendeu? Então, às vezes, a dor de cabeça do paciente, você passa uma dipirona, vai aliviar ali, mas não vai resolver. Porque o que está ocasionando aquela dor de cabeça nele é um divórcio que está acontecendo. É um filho que está saindo de casa, um filho que está se lançando nas drogas e ele está muito preocupado. Então, quando a gente está diante de um paciente no consultório, você tem que entender que ele é um todo. Às vezes ele vem falando para você, doutor, eu quero dormir, não consigo dormir. E aí seria muito fácil chegar, prescrever um medicamento que vai apagar ele e mandar ele embora. Consulta de 5 minutos, né? Você faz isso. Só que às vezes você está só tampando o sol com a peneira que fala, né? Enxugando gelo. Você tem que resolver o problema do paciente. Por que ele está tendo insônia? Será que não é preocupação? Será que não é falta de atividade física? Será que não é alimentação? O que está acontecendo? Então você tem que olhar tudo. E um dos pontos, principalmente no nosso país, que é um país religioso, que é difícil você encontrar no nosso país, assim, um ateu. É muito difícil. Você pode encontrar pessoas não praticantes, mas todo mundo tem uma fé. É o mais geral nosso, né? Sim. E a religião, a fé, é um ponto necessário a ser pesquisado. E se o paciente te der essa liberdade, um ponto para você entrar. Uhum. Entendeu? Teve um caso na pandemia, que esse caso foi muito interessante, me pegou muito. Tiveram alguns, né? Mas esse me pegou muito. Esse caso não foi de Covid necessariamente, nem sei se pode falar, né? Pode falar? Pode. Não foi necessariamente do 19 lá, sim, mas eu estava trabalhando nesse ambiente, né? Chegou uma senhora, ela chegou com, a gente fala que é déficit neurológico focal. Seria um sintoma de AVC. Tá. Entendeu? A boca entortou ou perdeu a força no membro, enfim. E uma coisa aguda, ela estava bem e do nada ficou daquele jeito. Ela chegou com esse quadro. Fiz toda a consulta, mandei para tomografia. Quando ela voltou, na verdade ela nem voltou. Quem voltou foi a radiologista, falando, doutor, é grave. Na verdade, ela não estava tendo um AVC isquêmico, que a gente fala, que é quando uma área do cérebro deixa de receber sangue, que é o mais comum e, assim... Que aí é quando paralisa um lado, né? Sim. Só que é uma... Pra quem é leigo, né? É uma situação que a gente atua na emergência, mas é menos preocupante do que quando, na verdade, ele está sangrando. Entendeu? E ela estava tendo um AVC que sangra, que é o AVC hemorrágico, que a gente fala. E aí, naquele momento ali, tem que agir rápido, né? UTI, essas coisas todas. E nisso eu fui levando ela, fazendo tudo, né? E nisso, quando eu estava no elevador, levando ela para outro setor onde ia dar continuidade do tratamento, ela pegou na minha mão, dentro do elevador, e falou, doutor, o senhor é cristão? Eu falei, sou. Ela, de que igreja? Eu falei, sou da Assembleia de Deus. Aí ela falou, eu sabia, viu? Eu falei, por quê? Porque eu tô sentindo a presença de Deus aqui dentro. E eu vou ficar bem. Eu falei, rapaz, isso aí me pegou. Isso me pegou, que eu não tive o que falar. A única coisa que eu falei pra ela, eu falei, peguei na mão dela assim e falei, tenha fé. Que se você tá sentindo a presença dele é porque ele está aqui e tudo vai dar certo. E aí ela foi, teve todo o tratamento e depois ela teve alta, graças a Deus deu tudo certo. Ela voltou? Ela chegou a voltar pra falar contigo? Não, ela não chegou a voltar para falar comigo, mas eu fiquei acompanhando, né, os dados todos lá, de tudo que aconteceu
Então, a você partir nunca mais dali, viu ela? nunca mais a vi. Mas eu vi ali a alta e tudo. Foi assim, uma história assim que me pegou bem. Me pegou bem. Então, assim, existem essas situações que o paciente ele te abre para falar isso. Teve um outro mais recente, que esse também, assim, para mim foi maravilhoso. Eu dei para ele um diagnóstico de câncer, de próstata, né? Ele chegou com os exames e eu que tive que falar isso para ele. E a gente tem todo um protocolo para falar. É um protocolo SPIKES. Eu ia perguntar isso pra você. Não, tem um protocolo, isso para a área de saúde, como um todo. Como você vai abordar e dar... É um protocolo de comunicação de más notícias, que se fala, né? E aí eu usei esse protocolo, eu falei com ele. E o paciente, pleno. Eu falando aquilo para ele, ele pleno, sorrindo. E eu falei, Jesus, ele não tá entendendo o que eu tô falando. Ele deve estar em negação, não sei o que tá acontecendo. E eu fui falando e falei para ele, né? Tentei reforçar e ele pleno. Acabou a consulta, ele foi e eu falei, meu Deus, eu até falei para as meninas, para a enfermagem, falei, eu acho que ele não entendeu. Mas vamos acompanhando, né? Aí ele voltou depois de algumas semanas, alguns meses, pleníssimo, sorrindo, brincando com todo mundo. E aí na consulta, papo vai, papo vem, eu virei para ele, aquilo me incomodou e eu falei, fulano, o senhor tá entendendo o que tá acontecendo? Ele virou para mim e falou, doutor, olha que coisa interessante. O urologista me fez a mesma pergunta que o senhor. Tu acredita? Aí eu falei, sabe por quê? Eu falei, eu vou ser sincero com o senhor. Sabe por quê? Porque a gente tá te dando essa notícia que assusta todos os homens. Assusta todos eles. E o senhor tá pleno. O senhor tá... Enfim, eu esperava que o senhor tivesse um desespero, chorasse. Ele virou para mim e falou, doutor, eu não tô vivo. Agora, nesse momento. Falei, sim. Ele, se eu estou vivo, se Deus está permitindo que eu respire agora, eu vou me desesperar. Por quê? Eu vou gastar o meu tempo me desesperando. Eu vou gastar a oportunidade que eu estou tendo agora xingando, murmurando, chutando tudo, me revoltando. Não. Se agora eu estou respirando, eu vou continuar louvando a Deus até a hora que Ele me permitir fazer isso. Pô, isso é sensacional, porque tu é mais ministrado do que ministro. Era isso que eu ia te falar. Era isso. Acho que quando você me falou, vamos fazer um episódio falando de Jesus na medicina. Cara, Jesus dentro da medicina, ele trata o médico, ele trata a enfermeira, ele trata isso é sensacional, o fisioterapeuta, ele trata o profissional da saúde que está por trás. Porque é muito fácil a gente que está cuidando, eu até me arrepio, é muito fácil a gente que está cuidando, por mais que eu seja um homem de fé, mas eu estou tão preocupado com a vida do paciente, com o conforto do paciente. Tem uma frase que diz assim, eu não vou lembrar ela direitinho, mas é uma frase famosa entre os médicos. O médico, a gente cura às vezes, alivia muitas vezes e consola sempre. Então, a gente está preocupado com isso. Eu quero consolar aquele paciente, eu quero aliviar aquela dor, se possível, sarar e resolver aquele problema, né? Então, às vezes, é muito fácil, por mais que eu tenha fé, que eu seja um homem de fé, que pregue a palavra, que acredite mais do que qualquer outra pessoa em milagre, é muito fácil eu olhar tecnicamente para ele. Entendeu? Só que o paciente, se ele tem fé, se ele acredita, ele vai ser um instrumento usado para Deus ministrar sobre mim. Foi esse caso que eu te falei agora. Eu estava esperando dele, né, uma reação completamente diferente. Só que Deus usou ele para tratar comigo. E depois daquela consulta, assim, foi um tapa do Espírito Santo na minha cara. Eu falei, cara, olha a mentalidade, olha a fé deste homem. Esse homem tá com um problema que, assim, todos os meus problemas não chegam perto do problema dele. E ele tá falando para mim que ele vai gastar, ele vai investir o fôlego que tem ainda, o tempo que tem, que ele não sabe quanto, para louvar a Deus. E quantas vezes eu, na posição que estou,
com a idade que tenho, sem, graças a Deus até agora, sem problema nenhum de saúde, qualquer problema, frustração, decepção, já tô me desabando, querendo chutar tudo, me revoltando. Não, cara. Então o Espírito Santo, ele usou o doente para tratar com sal. Tu tem noção disso? Isso é muito legal, porque assim, a gente dentro... A gente, né? Olha eu. Que dentro da medicina, vamos pegar assim, vamos pegar de antes ainda, vamos pegar do tempo da faculdade. Sim. Nós que somos cristãos, a gente escutou muito, pessoal que... Isso é muito tempo atrás, que o cristão que vai pra faculdade, ele esfria na fé. E aí você, tipo, você vai cursar medicina. Então tu já tem um grau a mais. Tipo, então eu posso esfriar na fé por estar fazendo faculdade e ainda mais por ser medicina. Porque, tipo, você não pode expor, você não pode falar de Deus abertamente e tal. Sim. Então você tem que meio que ser cético. E sim, técnico, né? Você tem que ser técnico. Você tem que ser técnico. E aí você chega lá e você fala, olha, o senhor está com câncer de próstata. E o cara não faz nada. E quando você pergunta, o senhor entendeu? Assim, então, entendi. Só que assim, o tempo que eu tenho, eu vou louvar a Deus. Cara, não tem como você não falar que Deus não tá aqui. Exatamente. E você falou algo interessante aí. Você falou sobre cristão fazer faculdade, esfriar na fé. Isso foi uma das coisas que falaram pra mim também. E aí eu fui num pastor muito amigo meu, que eu tenho assim como um referencial. Na época eu tava na Brasil, né, ainda. Eu cheguei pra esse pastor e falei, Pastor Raimundo, estão falando que eu passei na faculdade, estão falando que eu vou desviar. E aí? Ele falou uma coisa pra mim que, assim, mudou completamente minha visão em relação ao que o ambiente faz com você. Sim. Ele chegou pra mim e falou, Abner, onde estava Judas quando decidiu trair Jesus? Eu falei, andando com Jesus. Ele, pois é. Quando Judas decidiu trair Jesus, ele estava ao lado de Jesus. Beleza. Onde estava Lúcifer quando decidiu se rebelar contra Deus? No céu. Ele falou, se Judas decidiu trair Jesus andando com ele, e se Lúcifer decidiu trair Deus no céu, que é o lugar mais santo que existe, não tem lugar mais santo do que o céu. Então você entende que o ambiente ele pode até influenciar no seu comportamento. De fato. Mas ele não determina. Desde que você saiba aonde você fundamentou a sua casa. É por isso que Jesus ele falou, você vai construir sua casa, suas bases, se for na areia, aí, filho, não vai ser a faculdade que vai te desviar. Não vai ser o vizinho, vai ser a esquina. Claro. Qualquer lugar vai te tirar do foco. Agora, se você fundamentou as suas bases na rocha, que é Cristo, pode vir o diagnóstico de câncer. Você vai falar, estou aqui para louvar a Deus. Você vai estar na faculdade, você vai estar no trabalho. Pode acontecer, o mundo pode virar do avesso. Você vai estar... É igual o Jó, né? Sim. Jó, ele tinha uma intimidade com Deus. Muito. Tão intensa, uma amizade com Deus tão intensa ao ponto de Deus, o próprio Deus, testemunhar sobre Jó. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Porque não foi um anjo que falou de Jó, não foi um vizinho que falou de Jó, foi Deus que chegou pro diabo e falou, olha, você viu Jó? Reto, irrepreensível, homem de Deus, homem com temor. Nossa, imagina. É por isso que ele viveu tudo o que viveu e olhou para o céu e disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, eu entrei na faculdade sabendo que se a minha casa está firmada em Jesus, não vai ser a faculdade, festa que vai me desviar. Por quê? Porque eu tenho princípios e a minha vida com Deus não vai deixar com que eu me contamine. Os meninos lá na Babilônia, né? Sim. Daniel, Isael, Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego, pra quem não pegou a referência. Exato. Então, eles não se contaminaram. Sim. Pelo contrário, a certeza deles em Deus na vida eram tão grandes
que quando os 3 estavam diante da fornalha, pode ver lá no texto, o que eles falam pro rei? Eles não falam pro rei, nos jogue na fornalha porque o Senhor vai nos livrar. E acabou. Não, eles falam, nós não vamos nos prostrar. Se for para jogar na fornalha, o Senhor pode nos livrar. Porém, se mesmo que ele não queira, mesmo que se Deus decidir não nos livrar, ainda assim não nos prostraremos. Olha a certeza, a convicção do Deus que você serve. Sim. Então, acho que o segredo é esse. O segredo é você ter noção do Deus que você serve. O segredo é você conhecer a Deus. Sim. Quando você conhece, não é saber quem é. Não, aí já é outra coisa, experimentado de quem ele é. Saber quem é uma coisa. Você sabe quem é que cruza a tua rua todo dia. Claro. Mas você não conhece. Tem muita gente que sabe quem é Deus. Mas agora experimentar Deus é como Jesus falou. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e em oculto. Por quê? Porque no oculto você se abre, né? Naamã, quando estava no quarto, que ele tirava a roupa, que aí a lepra aparecia. E o legal de Jesus nesse texto aí, que ele fala, entra no teu quarto, é sempre teu. Tipo, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí, então, se o quarto é teu, a porta é tua, o pai também é teu. Exato. Agora é teu pai que está em secreto. Exato. Então, tipo assim, é de uma intimidade de saber que é teu. Exatamente. Entendeu? Então, aquilo que é teu, você fala, poxa, é meu isso aqui é meu. E você vê que nesse texto, já que você abordou isso e é tremendo, teu quarto, teu pai, por quê? O teu oculto, Deus, é Jesus falando pra gente que ele tá interessado na tua intimidade. Sim. E não no que você mostra ser. Porque existe uma diferença de reputação e caráter, né? Sim. Reputação é o que o homem diz sobre você mediante ao que você mostra ser, né? Agora, o caráter é o que Deus testemunha de você quando você está se mostrando. Quando você está sozinho, você se mostra. Claro, com certeza. Entendeu? Isso é muito interessante, porque eu falo isso sempre. Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente fala muito de intimidade mostrada, né? É aquela intimidade que a gente mostra no culto, que a gente mostra no púlpito e tal. Nas fotos da mídia da igreja? Que quando você vê a mídia se aproximando, você... Aqui, entendeu? É lógico. E aí, isso a gente quer mostrar de intimidade. A gente quer falar que a gente é íntimo aí. Só que a intimidade, ela é secreta. Sim. Entendeu? É que, lógico, a gente não é casado. Mas pra quem a gente tem intimidade, por exemplo, vamos lá. Você não chega pra tua mãe e você fala assim, paz do Senhor, minha irmã. Você entendeu? Sim. Você fala, ela é sua mãe. Exato. Entendeu? Então você fala, mãe, tudo bem? Como é que ela tá? E tal. Porque é íntima. Sim. Porque intimidade é isso. Intimidade é no secreto, é quando ninguém vê. Agora, quando eu quero mostrar a minha intimidade para os outros, com Deus, falar assim, olha como eu sou íntimo de Deus, isso não é intimidade, isso é pornografia. Porque isso é uma intimidade mostrada. Forte, hein? Você entendeu? Então, assim, eu preciso ter a minha intimidade com Deus no secreto. Exato. Porque quando for para público, ela se revela sozinha. Eu tava vendo um rapaz esses dias cantando numa igreja, assim, um Reels no Instagram, né? Sim. E aí eu abri os comentários, que eu sou viciado em ver comentário, e tinha um comentário de uma moça falando assim, esse rapaz, ele não precisa fazer muita coisa para mostrar a intimidade que ele tem com Deus. Era esse o comentário dela. E tu vê no vídeo que ele tá cantando, mas assim, ele não tá cantando. Ele mais chora do que canta. E ele leva a igreja em adoração e você fala assim, cara, o que tá acontecendo? Tipo, 2 frases, assim, ele tá chorando. E é de fato isso. A gente não sabe o secreto, a gente vê o que a pessoa mostra. Sim. Mas, pô, o secreto é inacreditável. Exatamente. E assim, o que eu acho fascinante da Bíblia é que a Bíblia, quando a gente a lê, o Espírito Santo, ele nos permitiu a ter acesso de secretos de homens incríveis. Sim. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui do secreto. Mas eu não tenho acesso ao teu secreto. Eu não sei como você ora na sua casa e você não sabe, você não tem acesso ao meu. Mas a gente teve acesso ao secreto de Moisés. Sim. Poxa, tem um episódio de Moisés e ali, pra mim, é um baita ensinamento, já que a gente está falando disso. Você entende que Moisés, ele viu coisas que se você visse, você ia ficar maluco. Sim. Moisés viu as pragas do Egito, Moisés viu o mar se abrir, Moisés viu o fogo pegar na sarça e não se queimar, Moisés viu muita coisa. E mesmo assim, Moisés, no secreto, subiu no monte, depois de ver tudo isso, viu roupa crescendo no menino andando no deserto. Depois disso, Moisés olha para Deus e fala, mostra-me tua glória.
Porque quanto mais você aprofunda o seu secreto e mais de Deus você conhece, mais dele você quer. Então Moisés chegou num nível que pra mim é o ápice. Se eu visse o que Moisés viu, eu colocava na bio do meu Instagram, eu sou amigo de Deus. Lógico. Só que Moisés não. Moisés viu tudo aquilo e disse, eu quero mais. Então quanto mais secreto você tem com Deus, mais dele você quer. Sim. Isso é maravilhoso. A fala de Moisés também, quando Deus fala assim, não, pode ir, eu vou mandar um anjo acompanhando vocês. Ele fala, não. Se o Senhor não for, eu não quero anjo. Você não entendeu? Eu não quero anjo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sumir. Eu não quero anjo, eu não quero profeta, eu quero o Senhor. É outra coisa. É outra. Mano, deixa eu te perguntar, voltando ao tema medicina, cara, como foi o período da pandemia? Você atuou aonde na pandemia? Foi aqui mesmo em Cubatão? Foi em Santos. Atuei muito em Santos, em pronto-socorro. E assim, foi realmente um período bem loucura. Porque assim, foi um período onde nós não tínhamos leitos em lugar nenhum, né? Então, chegava muita gente, aí a UTI estava lotada, a enfermaria acabou virando UTI também. Aí, às vezes, a gente sempre tem alguns leitos ali no pronto-socorro, que são os leitos que o paciente fica para esperar para subir para a enfermaria, para a UTI, né? Sim. Aqueles leitos viraram uma mini UTI também, então a gente chegava no pronto-socorro, chegava no hospital e tinha paciente crítico para tudo que era lado. Então foi um período bem assustador. Você pegou um período que a gente também não tinha vacina ainda. Ainda Ou já não. tinha? Ainda não tinha. Eu acredito, não, acho que ainda não tinha não. Eu lembro que a primeira dose eu tomei, eu já estava atuando. Então eu já estava. Então já estava atuando antes da já estava. Então eu peguei ali um períodozinho sem vacina e dali começou as doses. Mas era muito assustador. Muito assustador. E foi um período assim que eu orei muito. Orei muito. Chegou a pegar a Covid? Peguei. Eu peguei em 22. Eu passei Uma vez só? Uma vez. Eu peguei em 2021. Eu passei 2021 inteiro trabalhando na pandemia. E aí, no 2022, quando eu já tinha um monte de dose e tudo, eu fui lá e peguei. Mas amei. E assim, eu orava muito. Porque a gente tá lidando com um momento crítico, onde eu via paciente, assim, que quando eu sabia que ia ser entubado, que tava ruim, e a gente tinha que falar, olha, você vai precisar entubar e tudo mais. Aí pedia para fazer ligação de vídeo com a família e falava, não sei se vou voltar. Então, esse tipo de experiência, quando você tem, você fica, né? Sim, lógico. Te pega de um jeito. Então, eu orava muito nessa época, pedindo a Deus graça para que o Senhor me usasse para consolar quem não desse para, infelizmente, curar. E também como instrumento de cura para quando desse, sabe? Foi um período, assim, que foi bem forte. Bem forte. Que eu não vou esquecer nunca. Eu acho que nesses períodos Deus também abrange a tua fé, assim, né? Tipo, aumenta muito, porque... Pô, eu lembro que nesse período era como se lutasse com um inimigo que invisível. E de fato era. Mas, tipo assim, era tão invisível esse inimigo, era tão invisível porque o pessoal não sabia o que era. Falava, era um vírus, mas o que é? Sim, como combater. Como combater, sabe? Então, tipo, era tudo muito não sei. Sim. Entendeu? Então, cara, ou tu se agarrava em Deus, ou Exatamente. sei lá, ou tu tentava ser um super-homem e de alguma forma tu tentava alguma coisa, entendeu? E nesses momentos de crise é onde a gente tem que dobrar o joelho. Não tem pra não te correr. Porque não tem pra onde correr. Exatamente. Nessa hora, aí você tem que fazer que nem Josafá, né? Que tava lá liderando o povo. Vai vir 5 reinos aí contra vocês. Ele falou, então vai todo mundo jejuar, até os animais. Entendeu? E é isso, você tem que se agarrar em Deus. Mano, porque era muita loucura, cara. Só te falar assim, ó, é lockdown, vocês vão ter que... Não pode sair, tudo fechado. Cara, e tu parar assim, você fala que... Você vê de fato que o ser humano, ele não é nada. Sim. Sabe? Ele não é nada. A gente conversou aqui com a pastora Lu, que é a conselheira tutelar aqui com o Cubatão, e a gente falou um pouco sobre o tempo da pandemia, e uma coisa que eu falei, assim, que eu entendi nesse período foi que Deus nos parou. Deus parou a humanidade de uma forma que, assim, se você não entendeu que foi Deus que parou,
acho que você precisa ressignificar alguma coisa ainda na tua vida. Porque não é possível a humanidade inteira parar Foi um só por parar. Foi surreal, né? Foi surreal. Entendeu? Tipo, eu não lembro, eu posso estar enganado, mas eu acho que a última pandemia que a gente teve foi muito lá atrás. Não sei se foi a gripe espanhola. Eu não sei te dizer agora de cabeça. Mas foi algo assim. E naquela época, tipo, 1900 e lá vai bolinha pra trás. E aí, tipo assim, a gente, poxa, né, século XXI, a gente não espera mais que algo desse nível possa acontecer, porque a medicina já tá avançada, sabe? Aí já tem estudos muito avançados e tal. E do nada para. E uma coisa que você falou que me chama a atenção é exatamente isso. Ficou nítido pra gente durante esse período o quanto a nossa vida pode... Entendeu? Porque era gente que novo indo. Entendeu? Era assim. E aí isso eu fico assim besta de pensar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos suscetíveis à morte do nada. É só surgir um novo vírus e simplesmente a humanidade pode parar. Exatamente. Entendeu? E mesmo assim, o nosso Deus, do tamanho que é Jesus, que a Bíblia fala que ele, quando ele quer ver o que está acontecendo no céu, ele se inclina de tão grande que ele é, que ele sustenta o universo com a palma da mão, e mesmo assim, ele nos amou tanto que desceu para morrer na cruz por nós e, enfim, salvar as nossas vidas. Então isso é uma coisa que também, nesse momento de crise, nos faz pensar como Deus nos ama. Como Cristo nos ama. É por isso que João ele tem até uma dificuldade de falar, né? Ele fala, não sei, mas foi de uma tal maneira que ele nos amou, que enviou o seu único filho, para que quem nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então esse momento, para mim, foi muito disso também. De eu ver como nós somos frágeis, fracos, e nossa vida pode ser tirada assim, e mesmo assim, o Senhor ainda se importa em ouvir tua oração no oculto. O Senhor ainda se importa em ouvir minha oração no oculto. Ele sendo Deus, grande, poderoso e maravilhoso do jeito que é. Mano, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Eita. E aí a gente teve algumas perguntas e fique, né, livre para caso se você não quiser responder. Tá bom. Fique tranquilo, tá? A primeira pergunta é da Luísa Helena. E ela perguntou assim: Deus te confirmou que essa área seria o seu chamado? A área da medicina? Olha, aí ela tocou num assunto... Rapaz, o que eu posso te dizer disso é que ainda pra mim, eu ainda tenho orado muito. Orado muito. É claro que como a gente trabalha com pessoas, oportunidades aparecem pra gente estar falando de Deus, falando da palavra, como a gente já até conversou aqui. Agora, a forma como Deus vai conciliar, vai ligar tudo, eu confesso pra você que eu ainda estou em oração. Uma coisa eu sei, que eu amo fazer o que faço e que eu amo pregar a palavra do Senhor. Como essas duas coisas vão andar juntas, eu ainda estou em oração. Mas eu acredito sim, que se Deus permitiu que eu chegasse aqui, é porque algum propósito Ele tem. E vou aproveitando todas as oportunidades que vão aparecendo para pregar a palavra. Lógico. A segunda pergunta que a gente tem é da Emanuela, que inclusive foi o episódio passado. Se você não assistiu, o card tá aqui. Corre lá. Corre lá. Foi um episódio muito bom, inclusive. Jesus nas emoções. Foi top. É forte aí. E aí ela perguntou assim: um paciente com pensamento positivo e fé tem mais chances de cura do que um paciente depressivo? Tem. A gente tem alguns estudos que mostram que pacientes que têm fé em Deus, têm alguma religião, eles têm desfechos melhores, que a gente fala. Não vamos dizer assim de cura, né? Mas ele tem desfechos melhores. Então tem alguns estudos que mostram tempo de internação menor de um paciente que tem fé e outro que não. Ele fica menos tempo internado. Tem alguns desses estudos que mostram isso. Top. Então, Isso é ciência, viu? É ciência, tá vendo? A podcast também é cultura, gente. E aí, a última pergunta, a pergunta do Gustavo. O Gustavo pergunta: como você vê uma nova geração de médicos atuando hoje em dia? Uma nova geração, assim, surgindo de médicos. Assim, mas em que sentido ele quis dizer, será? Eu acho que, assim, também não sei se é uma geração a geração antiga de medicina,
de médicos. Será assim, que ele pensa na mentalidade dos médicos novos? Pode Talvez. ser. Pode ser. Porque assim, eu vejo, sei lá, vamos supor, eu vejo como a medicina, o jovem hoje que começa já a atuar, ele quer, abraçar todo mundo, ele quer conversar, ele quer entender. Sim, Eu não sei se com o passar do tempo esse fogo vai se esfriando, entendi. entendeu? Entendi. Assim, o que eu tenho visto, principalmente da minha turma e das turmas que vêm vindo, é que realmente estamos nos preocupando mais em ver o paciente como um todo, por exemplo, né? Eu não acredito que será uma geração que vai se frustrar ao ponto de, por exemplo, acontecer que nem o que você falou. É claro que existem esses casos de pessoas que se frustram em qualquer profissão, porque às vezes escolheu pelos motivos errados, tá? Mas eu tenho uma visão bem esperançosa e otimista com essa geração nova de médicos que vem surgindo, justamente porque eu vejo que é uma geração que está mais, talvez, né, mais empenhada em fazer um bom trabalho. Eu não vejo uma frustração, uma geração que vai se frustrar assim tão rápido ou ao ponto de começar a, sei lá, trabalhar de qualquer jeito, tá? Então não sei se foi esse o sentido que ele quis dizer, mas eu vejo com olhos bem otimistas para essa geração. Então tá respondido aí, Gustavo, né, do que a gente conseguiu entender. Mano, a gente tá chegando ao fim. Maravilha. Foi muito bom conversar contigo. Foi um prazer estar aqui Muito conversando bom sobre rever Jesus. você, na Sim, verdade. porque né? tu sumiu. Com certeza. Fui com certeza. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu coração disponível. Amém. Pra quem não sabe, o Abner estava em São Paulo. Sim. Né? E cara, foi tão de Deus que eu mandei mensagem pra tu na terça-feira. Tu mandou alguns minutos depois que eu decidi voltar. Sério? Sério. Oh, Deus, mano. Foi Deus, assim, não foi tem pra muito- onde correr. Não Foi tem. muito Os haters choram. timing. Mano, então, antes de encerrar, essa câmera aqui é sua. Eita. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem pra alguém, cara, fica à vontade. Tá certo. Eu quero aqui agradecer você e toda a sua equipe. Quero mandar um abraço para minha família, minha mãe, minha irmã, meus pais. Quero mandar um abraço também pro grupo da Luísa, que é um grupo que a gente fala sobre Deus, devocionais e tudo mais. Um beijo, um abraço para todos vocês. E também, se você quiser me seguir, pode? Claro. Se você quiser me seguir, eu vou fazer. Vai tá aqui na descrição, vai estar aqui embaixo. Se você quiser me seguir no Instagram, não é difícil me encontrar, que não tem muito Abner Oliveira por aí. Então, você pode me seguir lá. Mas eu quero deixar uma mensagem de fé e esperança para a tua vida também. Eu acho que se a gente pudesse resumir o tema, Jesus na medicina é o que a gente falou aqui. Jesus na medicina, na verdade em qualquer âmbito da nossa vida, ele é um fator de surpresa. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, que Cristo faz na nossa vida, é nos surpreender quando nós nos colocamos à disposição dele. Então, que você entregue a sua vida a ele, os seus projetos a ele, sua família a ele, seus sonhos a ele. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você deixa ele cuidar de tudo isso, a única coisa, eu não sei o que ele vai fazer, viu? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você irá se surpreender com o que ele pode fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe, viu? Bom, então, pessoal, é isso. E, mano, que mesa extraordinária que nós tivemos essa noite. Falando de medicina, falando de Jesus principalmente. Tá? Então, antes de você sair dessa live, antes de acabarmos aqui o nosso episódio, novamente, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, tá bom? Deixa um comentário, tá? A gente tá novamente, de novo, no chat ao vivo aí com vocês, a gente tá conversando, a gente tá trocando uma ideia bem legal aí no chat com vocês. E compartilha essa mesa para todo mundo que precisa, todo mundo que tem vontade de ser médico um dia. Sim. Quem sabe essa mesa seja inspiradora para você também. Então, como eu sempre falo, compartilha com quem você acha que tem que ouvir. E se você acha que todo mundo precisa ouvir, compartilha com todo mundo, tá bom? Então, Deus abençoe e lembre-se, você também pode atuar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.